Saudações fraternas a todos os amigos e amigas do GPEC. Saudamos a todos os presentes aqui no canal do YouTube, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, os dirigentes, trabalhadores, frequentadores do centro, as nossas amigas queridas, Iramar, Michele, assim como todos aqueles que estão acompanhando esta casa tão querida e que sempre nos acolhe com muito carinho. Vamos nos preparar para a prece inicial. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento. Jesus amigo, mais uma vez aqui estamos, reunidos em teu nome, para desenvolver esta tarefa doutrinária, sob a orientação dos benfeitores espirituais. Que saibamos valorizar esta oportunidade que nos é concedida. Agradecemos pela oportunidade, pela possibilidade de usar este meio de comunicação e por todos os recursos colocados em nossas mãos para o estudo, o aprendizado, divulgação dos teus ensinamentos. Rogamos aos bons amigos o auxílio necessário para transmitir a mensagem do seu Evangelho para a reflexão de todos. Que assim seja. O tema de hoje, para o qual fomos convidados a falar, é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Este assunto pode ser encontrado em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, do mundo espírita, ou mundo espiritual, ou melhor, dos espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Bom, a espiritualidade vem nos convidando a renovar pensamentos e atitudes, a repensar a respeito das questões que transcendem a própria existência orgânica, no sentido de transformar as nossas vidas com vistas a uma transcendência, à espiritualidade, à imortalidade. Por isso, tratar das possibilidades do futuro, a partir desse contexto que estamos vivendo, nos remete a profundas reflexões, especialmente porque essas relações são importantes, principalmente nesse momento do planeta, e que estamos buscando cada vez mais nos elevar. Daí a importância de reconhecer e perceber a atuação do mundo invisível sobre o mundo material. E quando o ser humano encarnado compreender que o mundo é feito dessas ressonâncias, dessas vibrações e dessas influências, com certeza os pensamentos e as condutas serão muito diferentes daqui para frente. A influência dos espíritos sobre os encarnados pode ser constatada desde que os espíritos humanos tiveram as suas primeiras encarnações aqui na Terra, aqui neste planeta. Essa influência, ela se dá das mais variadas formas. Tanto que Kardec fez muito bem quando distinguiu sobre a mediunidade natural e a mediunidade de prova na codificação. Porque na mediunidade natural, todos somos aqui passíveis de receber essa influência. Diferente da mediunidade de prova, onde, além dessa influência natural, existe também uma tarefa a ser exercida, uma missão, um exercício, um serviço a ser prestado. Então, desse modo, diante do tempo, diante
de tantas situações, podemos verificar todo tipo de influência entre os seres. Basta recordar os tempos antigos da própria história da humanidade, desde as pitonisas, os sacerdotes, os profetas, os oráculos e tantos outros que, na verdade, nada mais eram do que médiuns, até chegar a essa concepção, a essa ideia do que hoje temos sobre mediunidade, que é algo extremamente comum, simples de observar, embora complexo em sua estrutura, em sua análise individual, porque é muito específica e peculiar. Cada médium é um médium. Não podemos aqui igualar a todos. Cada um tem uma sensibilidade, um nível de percepção, de entendimento e de demonstração dessa mediunidade. Portanto, essa mediunidade esclarecida que Kardec nos trouxe através dos trabalhos, das experiências promovidas ao longo de anos de estudos e que nós hoje estamos aqui desfrutando, estudando, procurando nos aprimorar através das obras básicas e de todas as obras que vieram depois com referência àquilo que foi dito, escrito pelos espíritos, por aqueles médiuns que também trabalharam e colaboraram, é realmente algo grandioso e que deve ser dado a devida atenção e o devido valor. Então, diante dessa leitura, dessas leituras, dessas obras espíritas, notamos também que os espíritos estão situados em diversos níveis e graus, por assim dizer, de evolução. Os superiores, os espíritos superiores, têm a missão de auxiliar aqueles menos desenvolvidos. Isso, porém, não nos isenta também de desempenhar as nossas missões menores, os espíritos que não têm ainda essa grande evolução. Então, observe, por exemplo, o dever ou a missão de um pai de família, em que a sua tarefa é educar seus filhos para a vida, em que sua tarefa é ensinar, orientar para a vida em sociedade. Não importa o tipo de missão, porque todas elas são úteis, todas as tarefas desempenhadas e que existem são aqui importantíssimas para o desenvolvimento de cada ser, para o desenvolvimento também da coletividade. Porque cada um vai exercer o seu papel conforme as suas habilidades, conforme as suas necessidades. E é importante notar também que existe um elemento essencial para compreender, de fato, esse tema. E este elemento é o pensamento. Mas o que seria o pensamento? O que é, de fato, o pensamento? O pensamento pode ser visto como um raciocínio ou como inteligência, no senso comum. Mas, na doutrina espírita, o pensamento é interpretado em termos de associação de ideias, de reflexões que nós vamos ver um pouco mais adiante. Como, por exemplo, quando emitimos uma ideia, passamos a refletir aquelas que se assemelham a esta ideia. Então, o pensamento que é projetado recebe também um retorno diante daquilo que foi transmitido, daquilo que foi enviado para o universo, para o outro, ou às vezes para nós mesmos. Mas, essencialmente, recebemos sempre uma resposta. Essa a informação sobre pensamento. E esse pensamento, ele também se materializa do ponto de vista espiritual, assim falando, não tal como conhecemos a matéria, em seus três estados, sólido, líquido, gasoso, mas sim numa outra composição da qual ainda muitos de nós não é capaz de perceber. Mas
nas dimensões invisíveis, sim, existem. E tudo isso que nós temos aqui, na verdade, é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual. Então, obviamente, aquilo que é pensado, aquilo que é idealizado, é também concretizado nesses planos invisíveis. Então, a depender da intensidade com que se pense, da força, da necessidade, tudo isso depende também a formação dessa ideia, desse pensamento, a maneira como vamos sustentá-las, como vamos mantê-la. E assim, dessa forma espontânea, existe a comunicação entre todas as criaturas que vão sintonizar também naquela faixa de pensamento, naquela ideia, naquela proposta que foi colocada para o universo. E assim, consequentemente, cada um de nós está filiado, está sintonizado, afinado com aquilo que mais lhe convém, com aquilo que busca, com aquilo que deseja, com aquilo que vibra em seu interior. Então, isso é o que a doutrina chama também de formas pensamentos, ou ideoplastia, porque a todo instante estamos criando. O pensamento, ele tem cheiro, tem cor, tem forma, textura. Aquilo tudo que nós, no íntimo, estamos aqui pensando, já, na verdade, está sendo criado, já está sendo concretizado também do ponto de vista do espírito. Então, essa projeção de forças que se determina também o intercâmbio entre os seres, entre as mentes que aqui estão neste orbe ou vinculadas a este orbe, a este planeta. Sejam elas encarnadas ou desencarnadas. E onde o próprio espírito se movimenta neste mundo de formas pensamento, neste mundo de criações diversas, permanentes e contínuas, e que nos permitem também, a depender das construções, nos elevar ou nos escravizar. E é essa grande discussão a respeito dos pensamentos, sobre as escolhas que estamos fazendo no momento em que deliberadamente, voluntariamente, decidimos pensar em algo, buscar por algo, desejar algo. E será que estamos realmente fazendo as melhores escolhas, tendo os melhores pensamentos, buscando o bem ao invés do mal? Porque aquilo que fizermos, com certeza, retornará para cada um de nós. E isso acontece exatamente por quê? Porque assim como o homem que constrói as estradas, prédios, enfim, objetos, para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu bem-estar, ou que produz, aquele também que produz algemas, aquele que produz conflitos, problemas para si, a mente de cada um também é capaz de produzir todo tipo de substância mental, todo tipo de vibração e de energia. Basta que a gente queira, basta que a gente se dedique, que exercite. É um ato de treinamento, é um ato de busca também, de sintonização, de sincronização, e que vamos a todo momento estar como um plug, uma tomada, conectados a alguém ou alguma coisa. E que podemos nos elevar espiritualmente aos planos mais superiores, ou, por outro lado, também estacionar nos planos mais inferiores. E isso dificulta também o nosso deslocamento. Por isso, ao redor de cada um de nós, existem vibrações, ideias, pensamentos dos espíritos, das mais diferentes ordens, conforme o grau de perfeição desses espíritos, conforme o grau de evolução desses seres, que cada um deles tem alcançado. Assim como existem pessoas boas ou más, existem também espíritos
encarnados, desencarnados, melhor dizendo, em diversas condições, em diversas sintonias, seja do bem, do mal, do engano, da traição, do medo, do ódio, da raiva, do rancor, do ressentimento, do desejo de vingança. Então, essas condições são para todos. Cada um escolherá aquela que mais lhe convier. E através dos pensamentos, através dessas vibrações, é que vamos também atraindo espíritos que se identificam com as nossas ideias, com o nosso pensamento. Se pensarmos em fazer o bem, obviamente vamos atrair bons espíritos. Se pensarmos em fazer o mal, atraímos espíritos maus. É a lógica divina, é a lógica da lei da natureza, a lei de atração. E os espíritos podem ver o que estamos fazendo. É o que vão ensinar os orientadores da doutrina, os orientadores invisíveis, por assim dizer. Então, nós estamos sempre buscando e atraindo algo ou alguém em nossas vidas. E esses espíritos que atraímos, eles estão em busca também de algo que lhe interessa. Estão buscando ver, ou presenciar, ou sentir, ou conviver com aqueles que também lhe atraem. E é isso que precisamos estar atentos, porque eles também podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Portanto, não podemos esconder desses espíritos os nossos atos e pensamentos. E Paulo de Tarso vai nos dizer que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem nada mais é do que realmente estas mentes, esses seres que nos acompanham de acordo com as suas afinidades e as nossas também. Porque aqueles que buscam estudar, aprender, vão ser acompanhados por espíritos que também estudam, querem se instruir. Aqueles que buscam os vícios de toda ordem vão também ser acompanhados por espíritos que estão na mesma faixa vibratória. É essa a grande ideia e definição sobre pensamento que a doutrina nos traz. Além disso, os espíritos podem também exercer influência sobre os nossos pensamentos, sugerindo ideias, sugerindo ações, sugerindo situações inúmeras. No entanto, nós possuímos o quê? O livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que nos ajuda a perceber exatamente o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Que nos concede a liberdade, o entendimento sobre o que eu estou fazendo das minhas escolhas. O que é que eu estou buscando para a minha vida? Porque assim eu estarei também me alinhando e me aliando àqueles que poderão me levar para um bom caminho ou me levar para um mau caminho. Essa decisão é, com certeza, uma das mais difíceis, especialmente quando não temos consciência daquela situação, daquilo que está sendo proposto e que, de forma a ignorar, acabamos aderindo inadvertidamente. Esses males atingem grande parte dos seres aqui encarnados. Estas influências acabam por se tornar perniciosas, negativas e extremamente prejudiciais no desenvolvimento da própria existência do ser. Mas por que que isso acontece? Por que que ainda não temos esta completa visão? A condição humana em que nos encontramos é um dos grandes embaraços a tudo isso. A maioria dos seres aqui deste orbe se encontram ainda provando ou expiando débitos do passado,
equívocos cometidos, e por essa razão, ainda não dispõe também de alguns recursos que os espíritos mais evoluídos já possuem. Dentre eles, sem dúvida alguma, esta consciência mais ampliada, mais dilatada sobre a sua própria existência, sobre a existência do outro, sobre a existência da própria humanidade. Então, essas dificuldades acabam por dificultar, por atrapalhar, essa expressão, atrapalhar a nossa trajetória. E é isso que percebemos, por exemplo, quando a maioria dos seres aqui deste orbe estão ainda em busca de realizações humanas, estritamente humanas. Não vamos aqui negar as necessidades da matéria, mas viver em função da matéria, estar em busca e suprindo única e exclusivamente a matéria, dificulta ainda mais essa ampliação dessa consciência, dessa visão, desse entendimento que, na verdade, é obra de muitos exercícios, de muito exercício pessoal, do sacrifício, do autoconhecimento, de renunciar sobre certas condições ou prazeres que a vida humana nos oferece, em detrimento desse aprendizado, em detrimento desta proteção, como nós vamos ver também um pouco mais adiante. Porque aquele que já tem um certo domínio sobre o seu pensamento, sobre a sua consciência, já é capaz não só de ver além, mas também de se proteger daquilo que é invisível, daquilo que é aparentemente desconhecido. E estas condições estão ainda muito restritas a poucas criaturas, porque ainda não conseguimos nos dar conta dessa natureza espiritual, a qual toda a humanidade é portadora e que também ainda não despertou e por essa razão sofre ainda as injunções da vida física, sofre por conta das suas escolhas, ainda enfrenta dores terríveis por conta da dificuldade de se perceber enquanto espíritos imortais e de ter essa visão acerca do mundo espiritual, da vida futura. Então, é isso que os espíritos vêm nos ensinar, nos mostrar, através das suas experiências, das suas vivências, trazer para cada um de nós, através destas obras, a importância da vida espiritual. E a importância que devemos dar também a esta vida. E não apenas viver como corpos físicos, vivendo uma experiência restrita, sem perspectivas, sem qualquer análise ou entendimento sobre esta própria existência. Então, os espíritos vêm nos mostrar que somos detentores desse livre-arbítrio, que temos a liberdade de escolha, que podemos sim aderir às boas sugestões, que de fato devem ser aceitas, deveriam ser aceitas, mas, porém, existem as más sugestões, e que por mais das vezes não são rejeitadas. Não é à toa que a humanidade hoje ainda é vítima, por assim dizer, das suas próprias iniquidades, da dificuldade que tem de perceber que aquilo que não é bom para mim também não é bom para o outro. Mas deixamos transcorrer por entre os caminhos do tempo ainda toda essa dificuldade humana, todas essas limitações que são extremamente terríveis
e difíceis de serem superadas se não houver também a busca pessoal. Então, os bons espíritos nos aconselham que para buscar, para fazer o bem, é necessário também se esforçar, é necessário abdicar de muitas coisas. Porém, nem tudo o que pensamos é exclusivamente fruto do nosso próprio pensamento. E isso fica claro nesses estudos sobre as intervenções dos espíritos no mundo material. Essa influência que acontece constantemente. Porque às vezes somos tomados, envolvidos, e deixamos de pensar por nós mesmos, passando a acolher a opinião e a sugestão daqueles que, na verdade, estão ali atuando para o mal, contra nós. Quando é a favor do bem, com certeza é muito bom acolher esses pensamentos dos espíritos, que são os nossos benfeitores, mas o que acontece na maior parte das vezes é o inverso. Porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas mentais. Essas ondas são chamadas ondas eletromagnéticas pela ciência, e essas ondas, elas transportam energias. E o nosso cérebro é como um aparelho emissor, transmissor e receptor dessas ondas mentais. É semelhante a um sistema de televisão e de rádio. Então, estaremos ali sempre buscando aquela sintonia que mais nos agrada. E essas ondas mentais poderão ser captadas por outras criaturas, por outros seres encarnados ou desencarnados, que tenham pensamentos ou sentimentos semelhantes aos nossos, estabelecendo assim uma sintonia, uma ligação entre nós e os outros, e de acordo com a lei de afinidade. Somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos, por aquilo que criamos e por aquilo que direcionamos também para o outro e para nós. Então, quando, por exemplo, oramos com fé, confiando em Deus, e praticamos o bem, conseguimos afastar o pensamento ruim e entrar numa sintonia mais elevada com os bons espíritos. Entretanto, aqueles que sentem inveja, que sentem ciúmes ou raiva ou mágoa, eles vão atrair para si o quê? Os pensamentos negativos e os espíritos inferiores. Portanto, os espíritos nos ensinam que devemos orar e vigiar. Jesus nos ensinou isso, nos orientou. Porque se não aceitarmos esse ensinamento, vamos com certeza acatar, consequentemente, pensamentos negativos e a companhia de espíritos também malfazejos. Então, os espíritos que exercem também influência nos acontecimentos da vida, fica muito claro perceber o quanto isso é comum. Eles podem provocar o encontro, até às vezes, de pessoas, inspirando alguém numa ideia de passar num determinado lugar. Quando, por exemplo, o homem encontra no seu caminho uma pessoa, uma certa quantia de dinheiro, não foram os espíritos que deixaram ali, mas eles podem inspirar, sim, a pessoa a buscar, a tomar aquela direção e sugerir também que ele possa se apoderar daquele dinheiro e assim sucessivamente. Quantas e quantas situações nós temos conhecimento de pessoas que aparentemente não tinham aquela ideia, mas que surgiu. E essa ideia se tornou fixa e passou-se a uma obsessão e por aí vai. E assim temos diversos casos de influências espirituais que a própria literatura espírita nos mostra e que é algo estarrecedor.
E que, se não tivermos auxílio suficiente, vamos estar em sérias dificuldades. Então, é importante estar atento a isso. O mesmo acontece com todos os desejos e todas as intenções do ser humano. Tudo aquilo que buscarmos, estaremos também buscando com alguém, com algum pensamento, com alguma energia que vai se associar a nós. Não estamos sozinhos, essa é a grande verdade. Mas aí alguém pode perguntar também, e onde é que estão os nossos anjos de guarda? Nosso anjo guardião? Os espíritos que nos protegem, que nos auxiliam. Será que nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, não poderia impedir, por exemplo, a ação dessas entidades perturbadoras? Desses espíritos que estão ali tentando tirar proveito, buscando algum benefício, querendo nos prejudicar, nos criar embaraços? O que é que esses espíritos podem fazer com relação a essas influências? E aqui nos vem também um questionamento que pode ser buscado para a compreensão. Seria a mesma pergunta feita aqui na Terra para, por exemplo, os pais daqueles filhos que são viciados em drogas, os pais e mães de filhos que se prostituem, os pais e mães de pessoas criminosas. A pergunta permaneceria: onde é que estão estes pais? É algo que a gente pode aqui suscitar, mas que não há qualquer interesse de censurar, de julgar, de emitir uma opinião sobre qualquer uma dessas situações. Mas é entender que nem sempre, e a maioria das vezes isso é verdade, nem sempre estamos em condições de impedir ou de proibir que o outro faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então é necessário lembrar que somos espíritos dotados de livre-arbítrio, sim. E que esses pais, assim como os bons espíritos, os anjos de guarda, depois de um certo ponto, não podem fazer muita coisa por seus filhos, por seus tutelados, por seus protegidos, diante da liberdade que cada um de nós aqui hoje pode usufruir. Então, é lei divina, é lei que abrange a todos os espíritos, não só aqui nesse planeta, neste orbe, mas a toda a humanidade que existe no universo. Porque as leis divinas, elas são absolutas, são inderrogáveis, irrevogáveis, são inexoráveis. Existem para todos. E, com certeza, não seria diferente com relação à lei de liberdade. Se o espírito possui a condição de escolher, de decidir, se já alcançou a maioridade, já tem o seu suposto discernimento, é claro que um pai, uma mãe ou um espírito protetor não poderá fazer muito por ele, ainda que tente, ainda que busque convencê-lo, persuadi-lo, se ele assim não quiser, ele vai consequentemente escolher algo diferente. E é isso que os benfeitores nos ensinam. É isso que os espíritos superiores nos mostram. E que eles sabem que também tudo isso está contemplado no plano reencarnatório de cada um. Daqueles que deliberadamente escolhem também o caminho, a fieira do mal, os caminhos mais penosos, mais difíceis a percorrer. Apesar disso, também chegarão ao objetivo. Também alcançarão a finalidade. Pode se demorar mais? Sim, isso é verdade. Mas, em algum momento, acordarão, vão despertar para a verdade, para as verdades, para a realidade, e assim corrigir, endireitar as suas veredas, os seus caminhos, e buscar um caminho
fraterno, generoso, solidário, de mais amor, de mais compreensão, de mais entendimento, consigo mesmo e também para com o outro. É por isso que os espíritos superiores nos aconselham, nos orientam. Eles não nos obrigam, não nos impedem, nos criam embaraços para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Sempre observando a lei divina. E aqui podemos lembrar também uma frase muito conhecida de um poema do escritor Gibran, Khalil Gibran, que diz que vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia pela vida por si mesmo. Então, embora recebamos do alto essa responsabilidade de cuidar, de amparar, de assistir, espíritos que, na verdade, estão ali na condição de filhos, mas somos todos filhos de Deus, e o nosso grande Pai nos orienta, nos assiste, nos conduz com os melhores com as melhores e boas intenções diante de todas as experiências, sejam elas quais forem. Por isso que nossos anjos guardiões nos inspiram para o bem sempre. Eles nos propõem coisas para o bem. Nos propõem projetos, ideias, caminhos, estudos, mas eles não podem viver a nossa experiência. Eles não podem viver em nosso lugar. Eles não podem nos substituir. Algo que seria até interessante, especialmente para aqueles pais e mães que são extremamente devotados, dedicados aos seus filhos, e quando percebem que os seus filhos estão sofrendo, gostariam até de estar no lugar deles, mas a lei divina nos ensina que não é assim que funciona. Então, cada um terá o seu aprendizado, cada um terá a sua experiência própria. E é isso que faz com que esse mérito para evoluir seja reconhecido e seja valorizado. Sim, sem dúvida. À medida que o espírito vai tendo essa consciência, daí falarmos sempre de consciência, do despertar, e este espírito vai fazendo também melhores escolhas e vai impedindo que certas influências acabem por tomar conta da sua existência. Portanto, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos é muito comum. É tão comum que os orientadores espirituais, ao serem questionados por Kardec, uma pergunta muito conhecida, que é a 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam os nossos atos e pensamentos. E os imortais vão responder de forma bem categórica, com muita propriedade, muito mais do que imaginais. E estes espíritos influem a tal ponto as nossas vidas, os nossos atos e pensamentos, que de tão comum são eles que nos dirigem. Então, se nós temos pensamentos, a maior parte desses pensamentos é, sim, fruto de outras mentes, de espíritos que estão por perto, que nos acompanham, que nos influenciam, seja para o bem, seja para o mal. Porque se eles nos dirigem, então, obviamente, não temos o controle sobre as nossas vidas, o controle absoluto. E é essa a grande informação que nós devemos acatar muito humildemente e perceber que não temos aqui o comando. O comando é divino. O comando é da espiritualidade, mas nós podemos contribuir para que esse comando seja o melhor possível e evitar ser comandado por aqueles que não têm qualquer pré-requisito moral, qualquer princípio espiritual do ponto de vista da iluminação, do progresso, do crescimento. Então, estas informações dos espíritos às vezes nos surpreendem,
Mas se analisarmos de forma mais cuidadosa, detidamente, essa questão, vamos perceber e concluir que a resposta não poderia realmente ser outra. Diante de todo esse cenário que vivemos, porque a maior parte da humanidade é ainda conduzida, manipulada, subjugada por inteligências perversas, negativas, e que ainda só visam as questões materiais. Então, uma vez que estamos mergulhados nesse universo de influências, de vibrações, de raios, ondas, correntes, enfim, energéticas, vamos também percebendo que, além de ser influenciado, também podemos influenciar. É um outro detalhe. Então, não só poderemos ser influenciados, mas também poderemos influenciar a todos. A todos. Encarnados, desencarnados e assim sucessivamente. Então, à medida que essa vontade vai sendo desenvolvida de forma consciente, de forma cuidadosa e atentos, especialmente, a esse conhecimento espiritual, podemos sim administrar as nossas emissões mentais. Aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos produzindo para o outro. Então, mantendo essa sintonia com os espíritos, mantendo essa vibração com os benfeitores espirituais, nós conseguiremos, com certeza, estar mais alertas e impedir qualquer tipo de interferência negativa. Então, podemos sim estabelecer com esses espíritos uma ligação de simpatia, selecionando os diferentes tipos de influências espirituais que favoreçam a nossa vida, a nossa harmonia, o nosso bem-estar íntimo, e que também influenciem e estimulem o nosso progresso moral, intelectual também. É necessário, por isso, desenvolver esse controle sobre as nossas próprias emissões, sobre as nossas recepções mentais, selecionando aquelas que nos proporcionam paz, harmonia, e que nos livram também das ações dos espíritos ainda distanciados do bem. Por isso que aquele que ainda não se habilitou aos conhecimentos mais altos, aos conhecimentos espirituais, aqueles que ainda não conseguem exercitar a vontade para superar as más inclinações, ainda poderão sofrer sérias dificuldades no meio em que se encontram, porque em qualquer lugar, em qualquer parte, poderemos estar sob essas influências. E os espíritos demonstram que essas influências espirituais podem ser leves, podem ser mais pesadas, podem ser ocultas, imperceptíveis, podem ser visíveis até, literalmente, apenas pelo próprio indivíduo ou por outras pessoas que estejam também por perto. Então, nesse contexto, é importante distinguir, separar as nossas ideias e aquelas que procedem de outras mentes. É, na verdade, um aprendizado, um exercício que nos exige um certo tempo, uma certa perseverança, para que possamos alcançar também bons resultados. E quando, sobretudo, essa influência é oculta e sutil, se torna realmente muito importante estar atento. E podemos utilizar diversas ferramentas, como a própria meditação, as orações, enfim, que nos ajudam a equalizar melhor esses pensamentos. Então, é válido pensar numa proposta de autoconhecimento, de se perceber, se enxergar diante dessa condição em que nos encontramos, passando a observar com mais atenção o teor dos nossos pensamentos, que costumamos transmitir para o outro, os nossos hábitos, analisar também a nossa carga emocional, como é que nós estamos vivendo na impetuosidade, vivendo na preguiça, vivendo na tristeza, vivendo na
felicidade, enfim, todas essas palavras que falamos, os pensamentos que temos, estão impregnados também de vibrações. Vamos procurar identificá-las de uma forma sincera, honesta também. Verificar em si os seus próprios defeitos. O que é que eu faço? Como eu estou fazendo? Como eu posso melhorar? Então, essas e outras questões são importantes para observar essa influenciação e perceber também o quanto a espiritualidade atua sobre nossas vidas. Então, essa é a maneira de evitar prejuízos, problemas, atrasos até em nosso processo evolutivo. E à medida que vamos nos habituando a fazer esse balanço também, essa análise mais profunda sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que é ruim, sobre aquilo que exercemos, sobre aquilo que o outro exerce também sobre cada um de nós, seja dentro da família, entre amigos, colegas de trabalho, enfim, onde quer que estejamos. Assim vamos ter condição também de seguir as grandes orientações do Espírito Santo Agostinho, que estão em O Livro dos Espíritos, na questão 919, que é a busca desse meio prático e mais eficaz de nos melhorarmos aqui nessa vida, de se conhecer a si mesmo. Essa é a grande chave para começar a se elevar, para começar a impedir a interferência das energias inferiores em nossas vidas. E de perceber também que existem energias positivas e que podemos estar sempre aproveitando e sintonizando com cada uma delas. Portanto, os espíritos que exercem sobre o mundo moral essas influências, e mesmo até sobre o mundo físico, não param de realizar as suas tarefas, não param de trabalhar, seja para o bem, seja para o mal. Então, que possamos também trabalhar no bom sentido, agir de forma positiva, porque esses espíritos agem também sobre a matéria e agem sobre o pensamento e vão levando à frente os seus propósitos e atuam também como forças da natureza, porque somos criados por Deus e temos aqui também potenciais infinitos. Um dia descobriremos. Aos poucos vamos descobrindo, melhorando e aprendendo. Por isso que esses fenômenos que nos acontecem e que acontecem pelo mundo afora, pelo planeta, são também fruto da influência dos espíritos. E que às vezes a própria ciência, a humanidade ainda não conseguiu explicar. Ou explicaram ainda de forma precária, difícil de entender. Por quê? Porque não encontram ainda uma solução racional perante os homens, mas sim encontram fundamentação racional, lógica, sistemática, apresentada pela doutrina espírita, pelo espiritismo, que nos demonstra a existência desse mundo espiritual, inclusive como um grande postulado, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a existência de Deus. Todos esses princípios importantíssimos para perceber essas influências e também nos colocarmos a serviço do Criador. Então, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Não há como negar, não há como rejeitar. E os bons espíritos nos mostram a todo momento que é possível, sim, estimular o bem, que é possível, sim, fazer o melhor, que podemos nos manter firmes nas provas com esta sintonia, com esta aproximação, com esta influência positiva e que vamos conseguir também suportar com resignação, com coragem, tudo aquilo que precisarmos enfrentar. Enquanto que os maus espíritos nos impelem para o mal, nos puxam para o mal, para eles é um grande prazer ver o encarnado sucumbir.
ver o encarnado falhar diante das suas provas, diante dos seus desafios, no momento em que sintonizamos com eles. Então, a simpatia que atrai um espírito para outro resulta dessa concordância, dessa inclinação de instintos, desse envolvimento, como diz o ditado. Me diz com quem tu andas, que eu te direis com quem tu és. E, na verdade, devemos traduzir como, me diz o que tu pensas, que eu te direis com quem tu andas. Esta é a interpretação dos Espíritos. E nós chegamos aqui à conclusão que, embora Kardec mencione nesse capítulo 9 os vários estados de influência que predominam em relação aos espíritos aqui, encarnados e desencarnados, nós precisamos ter também o conhecimento espiritual. Nós precisamos ter essa noção sobre a vida imortal, para que sejamos capazes também de perceber essas influências, ou mesmo de nos defendermos, nos protegermos, e de buscar aquilo que é bom, aquilo que acalma, que tranquiliza, que harmoniza, para viver uma vida melhor, para realizar também a proposta que Deus nos concedeu nesta atual existência, e assim vamos com coragem enfrentando a nós mesmos. O grande e maior inimigo somos nós, de nós mesmos. E são esses pensamentos íntimos, internos, que devemos também aprender a educar, a treinar, a sintonizar com aquilo que é bom. Que cada um possa iniciar e realizar a sua tarefa de reforma íntima, de aprendizado, de autoconhecimento, para avançar nessa escala infinita. E para concluir, devemos dizer aqui que sempre precisamos agradecer a Deus. Precisamos agradecer aos bons espíritos pela proteção, pelo auxílio, pela orientação que eles nos oferecem. Que através dessas boas influências que eles exercem sobre nossos pensamentos, nós hoje estamos aqui e vamos continuar a viver, seja no mundo espiritual, seja reencarnando outras e outras vezes, para realizar o melhor que pudermos. E lembrando sempre da orientação do Cristo, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então vamos agora fazer a prece de encerramento. Vamos nos preparar para a prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e aproveitando esse momento para mentalizar o bem, a paz e a saúde em nossas vidas, para buscar os pensamentos positivos, não só para nós, para os nossos familiares, entes queridos, amigos. Rogar a Deus, a Jesus, que nos envolva nas boas vibrações e que tenhamos discernimento diante das influências invisíveis para tomar as melhores decisões sob a orientação e a misericórdia divina, hoje, agora e sempre. Que assim seja.